Vamos falar agora então de problemas sociais urbanos. Primeiro, desigualdades e segregação socioespacial. As pessoas têm lugares que passam o cotidiano, sejam para trabalhar, estudar e etc. E que nós temos aí que essas desigualdades sociais vão se materializar na paisagem. Desigualdades sociais que ocorrem principalmente em países subdesenvolvidos. E então o que nós temos aí é que as pessoas dotadas de menos recursos, mais pobres, vão morar em lugares com menos infraestrutura, questão de saneamento básico, pavimentação e etc. Já as pessoas com mais recursos vão morar em bairros melhores, mais dotados de infraestrutura. E o que nós percebemos, um exemplo, às vezes é lugares mais vizinhos, né? Como nós temos no caso do Rio de Janeiro, o exemplo da Rocinha, uma favela da América Latina, que é vizinho do bairro da Gávea, um dos melhores bairros para se viver na cidade do Rio. E ocorre também a segregação socioespacial, em que agora algumas pessoas dotadas de mais recursos têm optado viver em condomínios fechados, caso da Barra da Tijuca no Rio e Alphaville em São Paulo. Outro problema são as moradias precárias. E, como falamos antes, tem lugares com menor infraestrutura, que ocorre, que ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas favelas ou nas cidades periféricas, ou em bairros periféricos, dentro da própria cidade do Rio de Janeiro. E se faz necessário aí a participação, a implementação do poder público nesses países subdesenvolvidos, que têm deixado a desejar com investimentos em educação e infraestrutura. Um exemplo contrário disso foi ocorrer em Singapura. É uma cidade-estado que investiu em habitação, em infraestrutura, em serviços de qualidade, que acabou, de certa forma, melhorando a qualidade de vida da população de todo o país, de certa forma. E então o que nós temos aí é o que a ONU adota o termo em inglês slum. Nós podemos traduzir aqui para o nosso país como favela, que são aqueles lugares em que o poder público investe pouco em infraestrutura, repetindo, saneamento básico, água e esgoto tratados, pavimentação, as moradias são irregulares, as pessoas não têm título de propriedade e moram de maneira adensada, né? Construções precárias, muitas vezes autoconstrução. A pessoa faz a obra, chama parentes, amigos para ajudar na construção, né? Então, mais um problema que ocorre aí, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Moradias precárias, falta de investimento. Então, essas favelas ou nos bairros periféricos em que as pessoas não têm infraestrutura de maneira satisfatória. Outro problema, violência urbana. É notório que essa violência ocorre principalmente nas grandes cidades, notadamente em países subdesenvolvidos, onde as desigualdades sociais são maiores. Exemplo disso, vários países aqui da América Latina, Brasil, Colômbia e outros mais. Ocorrem muito esses problemas aí de violência urbana, onde há desigualdades sociais maiores e o que vem atingindo principalmente os mais jovens, entre 15 e 24 anos, né? Então ocorre principalmente em países e cidades onde as desigualdades sociais são maiores, como também onde não existe policiamento que possa coibir essa violência. Podemos destacar aqui o caso de algumas cidades no Brasil mais violentas, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste, no Nordeste, Recife, Maceió, Salvador, no Nordeste, podemos destacar, e Fortaleza também, e Curitiba no sul do país. Mas também pode ocorrer diferenças dentro de uma mesma cidade, como falamos antes, tanto com infraestrutura como policiamento. Até mesmo nos Estados Unidos, país desenvolvido, ocorre esse tipo de violência. No caso lá, que é um país mais rico do mundo, mas um dos mais desiguais entre os países mais ricos. O que contribui também é a política do país armamentista, né? Quase todo mundo, nos Estados Unidos, quase todos os adultos têm armas. Isso contribui também. Em Nova York, por exemplo, os bairros mais pobres, Brooklyn,
Por exemplo, né, o Brooklyn, nos Estados Unidos, Nova York, perdão, é um dos mais violentos da cidade, Harlem também, né? Quer dizer, mesmo num país rico, isso acabou ocorrendo também. E podemos destacar também alguns outros problemas, como congestionamento no trânsito, já que em países como o nosso, por exemplo, os governos têm procurado incentivar mais o transporte individual, com isenções de impostos, as pessoas compram automóveis e tal, e o transporte coletivo é deixado de lado. Não há investimento, existem vários problemas, né, com relação ao horário, qualidade e mesmo quantidade de transporte coletivo que vem prejudicando aí. Questão de contaminação da água em rios com esgoto, problema de esgoto, como falamos antes, lixo, né? Outro problema aí, coleta de lixo irregular, que ocorre em várias cidades, nesses países subdesenvolvidos principalmente, e se faz necessário também hoje fazer a coleta seletiva do lixo, né? Já que existem vários tipos de matérias compromistas que podem ser reciclados, podem ser reaproveitados, né? Então esses são os principais problemas sociais urbanos aí que podemos destacar por hoje.